Então, Gabriel, muito obrigado por me acompanhares em Não, mais agradeço. este episódio. Eu agradeço sempre, porque eu Não. gosto muito de fazer isto e não podia encontrar ninguém melhor para fazer isto do que tu. E pá, pronto, vamos começar logo, que nós não somos de nos desviar e vamos Grandes começar com introduções. grandes introduções. Eu não sou grandes introduções, um dia destes sabemos de ser, para já não. E agradecemos a isto e agradecemos àquele e agradecemos. Não precisamos de agradecer a ninguém, só preciso de agradecer a ti. Quando formos mais velhos e experientes. Exatamente, acima de tudo, mais experiente. Então, para nós começarmos, vamos novamente falar um bocadinho de uma das coisas que nos fez juntar. Não que este já estava muito. Este podcast já estava planeado há muito tempo antes das jornadas. A verdade é esta. Mas as jornadas fizeram com que eu, tivesse mesmo vontade de me atirar a este podcast e daí termos mais uma ou duas notícias sobre as jornadas. Uma delas é esta. Italiano de 24 horas contrai bactéria e morre após participar na jornada de juventude. Coitadito do rapaz. Ahm, Pronto, isto foi uma de várias coisas que aconteceram nas jornadas, inclusive um aumento do Covid, que também foi um problema registado aqui em Lisboa, com a vinda das jornadas. É Uh, o seguimento do nosso último episódio, onde falámos sobre o retorno desta jornada. Qual é o retorno para esta família? Pois, exato. Para este rapaz não houve Bem, retorno nenhum, coitadito. ou para este rapaz ou para esta família. Pois. Como é que se justifica isto? Epá, também foi graças a Deus, não é? Pois. Também é graças a Deus que isto acontece, que estas coisas acontecem. Ou Deus só é responsável por aquilo que é bom. Por aquilo que é bom é responsável. Por aquilo que não é, não é responsável. O que vemos na Bíblia nem é assim. Nós na Bíblia vemos que ele é o responsável por tudo o que é mau. Precisamente. Pois. Mas Ele, na Bíblia é um personagem muito escabroso mesmo, mas nestas questões, pronto, acidentes acontecem, há pessoas que morrem, acontece, enfim, mas não deixa de ser triste e não deixa enfim, de, opá, de ó Miguel, acontecer mas em se todas as circunstâncias, não é? Mesmo tu quando as fosse um pessoas têm a organizador sorte de do salvar. evento e dissesse, epá, este evento tu estás a organizar, queres que morra aqui alguém? Pois não? Pá, não, óbvio que não. Epá, não, nem pensar nisso. Não quero que suceda nada de mal num evento que está. Mas este fulano não. Este fulano não se importa que esse tipo de coisas aconteçam. É isso. Não Pois, é? pois. Sim, na Epá, questão do Deus deles, não é? Pois. pois, exato. E depois tenho outra notícia aqui para fecharmos as contas por hoje da coisa. É tendas para descansar e mal pagos. Jovens denunciam trabalho abusivo nas jornadas mundiais da juventude. Acho que é um texto interessante também de ler. Muita coisa aconteceu aqui nas jornadas que escaparam ao que é razoável. E eu acho que a mim faz-me sempre confusão, sempre me fez confusão, mesmo nos eventos tipo Rock in Rio, coisas assim desse género, em que se ganham pipas de massa, pagam-se milhares e depois eles têm sempre voluntários. Sempre voluntários. E agora, por acaso, agora não te estou a apanhar bem. Se calhar vais ter de recorrer ao tal do. Tu dizias-me bem. Mas pronto, isto para eu dizer que foi uma chatice esta história do pronto, isto que é não só encherem isto de voluntários como encheram, mas as poucas pessoas que trabalharam para lá também foram muito maltratadas. Sim, exatamente. São voluntários à força. Não é? Pois, Estes são voluntários à força. Não queriam ser voluntários, queriam ir lá receber dinheiro, mas acabaram por ser também voluntários porque depois não receberam nada. não receberam. É como o pai do Raul Soldado: meu filho, quer queiras, quer não queiras, há de ser bombeiro voluntário. É mesmo isso. Mas e não só não foram bem pagos, como durante o trabalho, não é?
muito cristãos, mas não conseguiram tratá-los bem. Foi questões que têm a ver com fornecimento de água e refeições, péssimo, as condições de trabalho, péssimo, coisas assim absurdas que aconteceram ali, mas que e nem se pagou, não é? Esta Inês Monteiro que desmaiou 3 vezes por causa do calor e do cansaço. Epá, É uma loucura. onde é que isto. É uma loucura. Enfim, um disparate muito grande e que fala muito destas coisas, destes grandes eventos, que eu acho Como é que que se jornadas justifica da isto? juventude e assim, pá, não Digam, consigo como é perceber. que se justifica isto? Não se consegue entender e Pá, não se consegue entender acima de tudo porque tem a questão toda envolvida dos dinheiros públicos, não é? eu no meu trabalho, imagina, eu no meu trabalho faço um evento, tenho miúdos a desmaiar de calor e de sede. Tu já imaginaste? Sim, Pá, eras logo imagina. canado. E com razão, e E com com toda a razão, razão, com quer dizer, razão. com toda a razão, mas como é que este fulano leva para ali miúdos que desmaiam? E levam 15 euros para casa. Qualquer outro mundo mortal, acontecia isto. Agora, estes fulanos não acontece nada. Nada, não É acontece. absurdo, não acontece nada. Pá, até aparece a notícia, mas não há consequência, ninguém tem consequência disso, ninguém é responsável por isto depois. Depois eles empurram para outra empresa, porque pronto, isto agora está muito na moda, esta coisa é a nova escravatura, não é? Do trabalho temporário, Pois, das exatamente. empresas epá, pronto, vão empurrando de uma empresa para a outra e ninguém é responsável. Os miúdos desmaiam, não têm condições, não são pagos. Ninguém é responsável. Ninguém, não há. É que realmente. E novamente, com dinheiros públicos envolvidos. Pago por nós, exatamente. Que isso é, E ainda é. hoje saiu notícia pá, acho que é o vice-presidente da Câmara de Lisboa, a dizer que não, isto não foram 35 milhões de euros, foram 10 milhões de euros. Foram. Não sei, não sei quantas é que ele fez. Então, e para estes miúdos, quanto é que foi? Mas por Para o acaso, miúdo que faleceu, para estes miúdos, quanto é que foi? mas essa questão ainda vamos ver, essa questão de. Não vamos fazer notícia disso hoje, mas a questão de quanto é que foi dinheiro, gasto de dinheiro, quanto é que foi gasto ao certo, isso é muito importante que se saiba e que seja público e que não se tente lavar agora a imagem de que as pessoas estão a começar a perceber que isto aqui foi só um gasto, que não houve retorno absolutamente nenhum, como estavam a dizer. Pá, ao menos admitam que a coisa é assim, não precisam de dizer, olha, pá, nós nunca quisemos, era preferível dizer assim, nós nunca quisemos tirar lucro com isto. É pá, tudo bem, pronto, quisemos, mas ao menos digam isso, não é? Ao Não menos estejam para aí com assumam, ao história. menos assumam Ao isso. menos assumam, não é? Que Os se bancos assuma a já, coisa. os bancos já vieram dizer que neste período a economia abrandou, que Claro, pá, não há hipótese. tirando as latarias, o resto, pá, Exatamente. Mas tirando as latarias, não, as latarias no foi, verão, não é? foi o que eu li, nem sequer estou inventado, nem sequer é uma Exatamente. piada, foi o que eu li. Tirando as latarias, pá, todo o resto abrandou, porque as pessoas foram-se embora, porque as pessoas saíram de Lisboa, muitas, para fugir à confusão, Pois, não há dúvida nenhuma. claro. Pá, eu lembro-me de ir ver um filme a Lisboa nesta altura, pá, que tive mesmo para não ir. Epá, agora vamos nos meter na confusão, epá, ainda por cima há jogo lá em Alvalade e tal. Mas pronto, acabámos por ir e a coisa correu bem. Pois, Mas, epá, muitas pessoas fugiram de Lisboa nesta altura, epá, e é normal que o comércio tenha abrandado muito. pois. Bom, então vamos passar na próxima, vamos largar as nossas queridas jornadas e para seguirmos para o próximo tópico, que é um pequeno vídeo que eu vou pôr e depois nós discutimos porque ele tem muita coisa para nós vermos. Vamos lá. Os fundadores de outras religiões, eles não morreram no lugar dos seus seguidores. Eles deram ensinos, alguns preciosos. Só tem duas categorias de religião. Uma em que o ser humano ele tenta a religação com a divindade pelo seu próprio mérito e esforço. Eu faço, eu mereço, eu ofereço. Boas ações. Tudo. Isso aí. A outra categoria é o contrário, é de cima para baixo. Deus vem ao encontro do homem, do ser humano, para se reconciliar com ele. E só tem uma religião em todo o mundo que ensina isso, que é o cristianismo histórico.
Um Deus que veio e que se deu pelos seus, levando a culpa deles, de forma que eles agora podem ser livremente perdoados e ser religados a esse Deus. Então aí está. Portanto, muita coisa aqui para nós falarmos. Tens alguma coisa assim que queiras começar? Também nota aqui duas coisas enquanto ele estava a falar. Primeiro, quando ele diz que os fundadores das outras religiões não morreram no lugar dos seus seguidores. Mas ninguém morreu no lugar dos seus seguidores. Isto é, Cristo morreu, supostamente ressuscitou. Sim, Não mas morreu. eu acho que ele está-se a referir a uma suposta morte de. Uma suposta, que também é uma coisa que não está sequer categorizado como real ou verdade, que eu acho que ele se está a referir aos apóstolos que morreram sacrificando-se pela palavra de Jesus ou coisas assim desse género. Se for a de Jesus é ridículo, ainda mais ridículo mas sobre o facto ele está a falar a fazer uma queixa sobre a suposta o suposto sacrifício dos cristãos novos, daqueles que tentaram lançar a Bíblia. Mas se formos por aí, muita gente morreu por ser pela sua religião, não é? Muita gente. Os judeus na Segunda Guerra morreram por serem judeus. Sim, Os cristãos, logo no início da cristandade, os cristãos mataram a Hipácia porque a Hipácia era ateia, por sim. exemplo. Sim, mas houve Também há morreu várias. pela sua, neste caso, pela sua não religião. Mas nós nunca podemos levar um cristão que está a falar sobre história como uma coisa a sério. Não, não. Nunca podemos levar como uma coisa muito a sério, não é? Agora, eu acho que há duas coisas interessantes para mim, que é, a mim, tem muita piada para mim neste vídeo, que foram as duas categorias que ele faz. Ele faz duas categorias de religião. E isto eu acho que é muito interessante de percebermos a visão de um cristão sobre estas coisas. Que a primeira ele está a referir-se, ele começa a dizer várias coisas e ouve-se do outro lado alguém a dizer assim, a primeira categoria são as boas ações. E ele, pois, as boas ações. Tem religiões que têm a ver com as boas ações. Há muitas religiões que não têm a ver com as boas ações. Muitas. Mas ele categoriza isso como as boas ações. E depois tem a segunda, que é a cristã, que é dele. Que eu acho que estou desconfiado que o rapaz da rádio não estava à espera que fosse essa. Ele estava à espera que fossem as boas ações. Mas não era. E não é. E nós já falámos aqui que tu podes ser o pior filho da mãe que existe no mundo, o maior assassino, o maior terrorista, que se tu pedis perdão e te reconciliares com Deus no final da tua vida, tu chegas lá. Que é isto que ele quer falar. Que é a reconciliação. Que Deus vem e por aceitar o teu e perdoar os teus erros, tu safas-te. E isto lembra-me um filme que eu adoro, que eu amo e que acho que toda a gente devia ver várias vezes, que é O Padrinho. Que o Padrinho tem toda esta cultura cristã e mete muito a papas, inclusive, inclusive a morte de um papa que estava envolvido nestas coisas, e que tem a ver com o facto de eles conseguirem conciliar facilmente o ato de serem brutais assassinos e gajos criminosos e assim, com uma vida pia e santa ligada à igreja, porque se pedissem perdão eles estão garantidos, e que se eles acreditarem naquilo, independentemente do erro que eles cometam ou dos criminosos que eles forem, eles são perdoados. É engraçado isto, não é? Mas depois, ele depois fala de uma questão da religião cristã que é muito difícil de uma pessoa, como é que eu ia dizer? De uma pessoa racionalmente entender isso. Portanto, Deus, como é que eu ia dizer? Deus deixa a terra enquanto seu filho para se deixar matar, para poder perdoar os humanos
dos pecados que ele próprio inventou. Exatamente. Estás a ver a Essa é a ideia? história. Portanto, eu crio um conjunto de regras. Tu não segues essas regras. Então o que é que eu faço? Eu vou descer à terra, vou-me deixar matar, depois ressuscito, não tem problema nenhum, passo um fim de semana menos bom, pronto. Fim de semana é É complicado. um fim de semana de chuva, vamos dizer. E só desta maneira que eu posso depois perdoar os seres humanos. Porque se eu não fizer isto, não posso perdoá-los. Não tens, não tenho. Tu racionalmente não consegues perceber isto. A não ser se pensar, espera, isto é uma história. Isto é uma história, não passa disso. Com umas histórias, isto tem partes mais lógicas e tem outras, pá, que são devaneios do autor. Pois, E é claramente o que está aqui. Não há dúvida nenhuma. Então, se Deus te quer perdoar, perdoa-te. Eu tenho que vir à Terra fazer o quê? Estás perdoado? Pronto. Epá, olha. está feito. Fizeste mal, mas olha, eu perdoo-te, não tem problema nenhum. Pronto. É o que acontece no dia-a-dia com as pessoas. Nada de mais. E ninguém aqui tem poderes divinos, não é? Agora, quando um fulano é supostamente omnipotente, mas não pode perdoar, a não ser que se manda ele próprio. Portanto, vamos dizer, primeiro viola uma miúda e depois que dessa miúda que é engravide e que essa miúda tenha um filho e então depois esse filho é ele próprio. Histórias. Ele criou o homem através da poeira, não é? Da lama. E depois criou a mulher da costela do homem. Mas depois para ele voltar à terra, não, agora já tenho que violar uma adolescente. Aí já não... Está bem, está certo. Mas enfim. Se não nos apercebêssemos que isto era uma história, que apenas um mito, Sim, há claro. uma forma de contar, De tentarem explicar explicar o as nosso coisas. mundo. Claro. Pá, se não nos apercebêssemos que isto fazia uma confusão enorme à cabeça. Mas hoje em dia já podemos estar um bocadinho mais bem informados, não é? Pá, claro que sim. Sobre como é que as coisas funcionam, não é? Mas pronto, este vídeo ainda tem estas coisas engraçadas das distinções das religiões e de uma coisa que eu acho que é fundamental e que acontece, e eu vejo muitas pessoas, tanto judeus, e pessoas do Islão, pessoas de religiões pagãs, seja o que for, eles tentam sempre fazer uma coisa. E has de reparar que isto acontece. Que é, onde é que eles são únicos? Onde é que eles são iguais? Onde é que não há nem possibilidade de alguém tocar e eles são os únicos? E é nesse ponto que eles querem que tu acredites mais do que qualquer outra coisa, que é para tu pagares o dízimo. E esse é o ponto em que nenhuma religião é única. E elas, são todas se há uma coisa que todos os deuses têm em comum, querem o dinheiro. estão sempre à rasca de dinheiro. Sim, Todos os deuses, o fim do mês, pá, para eles é o inferno, é o fim do mês. Estão sempre, é sempre dá-me dinheiro, preciso de dinheiro. O dinheiro e o poder. O dinheiro e o poder é complicado. Eu às vezes digo isso à minha filha: ó filha, tu para mim és Deus, estás sempre à rasca de dinheiro. Está sempre à rasca de dinheiro. Não sei se eles também precisam de comprar biquinis e essas coisas, se calhar é isso. Bom, aqui a seguir temos um vídeo um bocadinho mais especial, que tem mais coisas aqui para nós discutirmos. Portanto, eu também vou pegar numa folhazinha, que são os impostos que eu pago mal, e são as únicas folhas que eu tenho, e vou pôr aqui o rapaz a falar. Tem muito interesse este vídeo. Vamos lá. No futuro. A fé católica está com os dias contados e eu posso te provar isso com um vídeo. O que se comemora no dia da Páscoa? Sei que tem algo a ver com Jesus, eu não lembro exatamente o que agora. Ainda não está convencido? Então assiste mais um pouquinho. Você tem alguma religião? Sim, eu sou cristã. Também. Pra vocês, pessoalmente, a Páscoa significa alguma coisa especial? Não tanto.
Também não. E o que você acha que fez você se afastar? É mais uma questão ideológica. Você vai crescendo, você vai percebendo o que você considera certo, o que você considera errado, o que você acha legal, o que você também não acha tão legal, e assim vai. São dois jovens que se dizem cristãos, mas não sabem o significado da data mais importante para a fé cristã, a Páscoa. Agora imagine a próxima geração, os filhos dessa gente. Já imaginou um mundo sem a fé cristã para defender o que é de Desculpa. mais essencial, como a sua liberdade, o casamento entre homem e mulher, a família, a vida como um dom de Deus e o ser humano como imagem e semelhança do seu Criador? Se nós não fizermos nada, é este cenário que nós encontraremos no futuro. A fé católica... Aí está, com um pequeno percalço pelo meio, um vídeo muito curioso, porque este vídeo, os nossos camaradas ateus brasileiros têm um problema pela frente. Maior do que o nosso, eu acho. No Brasil, há muito, mesmo nestas últimas eleições, que foram apertadas, foram as eleições mais votadas de todos os tempos no Brasil, e o Bolsonaro conseguiu uma votação que eu acho que nunca ninguém tinha conseguido antes, só que o Lula conseguiu mais. O Lula, atenção. Já nos Estados Unidos, antes com o Trump e com o Biden. Mas tu repara que, ao contrário do Biden, o Lula vai para eleições com uma grande parte da população brasileira preocupada com o quê? Com o facto de eles acharem que o Lula ia dar o direito ao aborto. No Brasil, a mulher não tem direito ao seu próprio corpo, ou seja, não manda no seu próprio corpo. E esta era uma grande ameaça que existia das pessoas religiosas, que o Lula assumiu como nunca na vida ele ia deixar o aborto passar. Ou seja, o direito do corpo da mulher é por um homem de centro-esquerda, não vou dizer de esquerda, mas é um centro-esquerda. Nunca na vida lhe passaria pela cabeça no Brasil ele permitir que a lei do aborto fosse para a frente, porque isso seria impossível de ganhar umas eleições no Brasil assim. E podia estar o pior gajo, o pior que era, de facto havia um tipo terrível ali, que ele não pode assumir isso na esquerda. Isto para dar aqui um prelúdio ao que é que aconteceu a este vídeo, mas só para nós termos a noção de que no Brasil as coisas são um bocadinho diferentes, piam de outra maneira. Sobre a questão deste rapaz, não sei se queres comentar alguma coisa sobre o que eu disse ou sobre o que ele disse. O fulano diz o que é que seria a fé católica se não estivesse cá para defender a liberdade. Mas depois ele explica de quem é que ele quer defender a liberdade. Exatamente. Qual é a liberdade dele? Qual é a liberdade que ele quer defender? Do casamento entre o homem e a mulher. Exatamente. Do casamento entre duas mulheres, nem dois homens. Porque a família. A liberdade dele não é a liberdade de toda a gente. A liberdade dele é proibir outras pessoas a fazerem coisas. Atenção, a liberdade dele poder proibir. Da família. Qual é a família que ele está a falar? Não é preciso ele dizer, mas nós percebemos que tipo de família muito restrita é que ele está a falar. Exatamente. A vida como um dom de Deus, repara, não é a vida ponto final. A vida ponto final não tem grande valor. A vida como um dom de Deus, portanto, que Deus pode tirar ou dar conforme assim lhe apeteça. Neste caso, como ele não existe, serão os próprios ministros que vão decidir isso. É isso mesmo. E, finalmente, como ser humano, como imagem do seu Criador. Portanto, nós, ok? Nós que somos imagem do Criador, não os outros todos que não são. Portanto, imagina um mundo sem esta fé católica. Era ótimo. Era ótimo. Teríamos todos essa liberdade e não só estes que ele refere. Se não fosse substituído por outra coisa pior, que também vem aí, mas sim, mas resolvia-se grande parte dos problemas resolvia-se sem esta fé que proíbe, sem esta liberdade que é a liberdade de
de eles quererem o que eles querem, independentemente do que se as outras pessoas são diferentes ou não. E este é muito claro quando ele fala em liberdade e começa a esquematizar as coisas que ele quer, não é? É muito claro das liberdades. Como as pessoas dizem assim, pá, nós queremos é a liberdade. As pessoas que sejam livres. É pá, queres ser livre de praticar o teu catolicismo? Pá, falo. Não faças na minha cara. É só o que nós pedimos. É pá, não faças em cima de mim. Não faças para me proibir de fazer coisas. Não faças para, no caso dos brasileiros, proibir a mulher de decidir sobre o seu próprio corpo. Que é algo fundamental que foi posto em causa agora nos Estados Unidos, mas por questões já que têm a ver com a questão do sistema judicial deles. Mas, portanto, há agora estados que podem, há estados que não podem, é uma confusão, mas no Brasil não é assim. E esta é a liberdade deles. A liberdade deles é a liberdade de fazerem como eles querem. Claro, tu és livre. Acima de tudo. És livre de fazer tudo aquilo que eu disser. Mas eu também achei piada ao rapaz que fala, entretanto, na entrevista, porque ele diz uma coisa super razoável. Super razoável. Ele diz a coisa mais razoável do mundo. O gajo diz assim, epá, é assim, eu não ligo muito a estas coisas. Eu vou percebendo as coisas que fazem sentido, as coisas que não fazem, vou aceitando umas coisas, vou não aceitando outras, pá. As coisas, no fundo, as coisas que me parecem certas, que é como pá, mais ou menos uma moralidade aceitável se faz, se constrói, não é? As pessoas olham, começam a perceber, é pá, olha, isto faz sentido, isto não faz sentido, olha, vamos discutir. O que é a liberdade? E este rapaz cristão, olha, um bom cristão, estava a pensar assim, é pá, deixa eu ver o que é que faz sentido ou o que não faz sentido, deixa-me discutir. E este não, a Páscoa, a data é que é importante. E começam a criar as estruturas de controle de poder deles, que é estas datas e as obrigatoriedades e quem é que eles têm de ouvir. A Páscoa não é uma data. A Páscoa muda todos os anos. Exato, eu estou a dizer a Fulano, data. este fulano nasce todos os anos a 25 de dezembro, mas morre sempre em dias diferentes. É verdade, também é verdade, é sempre um Todos bocadinho. os anos ele morre num dia diferente. Todos os E anos. como é que isto... Epá, é óbvio que os miúdos não percebem. Então, mas como é que vão perceber uma coisa destas? Já vão tendo alguma inteligência, não é? Epá, até esta, mas morreu alguém, mas morreu, mas no ano passado morreu no outro dia, este ano morreu neste. Como é que isto acontece? Quem é que decide isto? Pois, já me tentaram explicar esse fenómeno. Se queres que diga, já me tentaram explicar. Continua A sem perceber. explicação acho que tem a ver com o domingo, não é? Eles querem um domingo qualquer, Quantas semanas passaram, ou quantos domingos passaram depois do carnaval? depois de não sei o quê. Também não sei muito bem o que é que... Eu também já me tentaram explicar isso, mas não é uma coisa que eu acho piada à história da Páscoa. Porquê? Porque... Ai não, isso é noutro sítio, noutras circunstâncias, já estou a confundir. Porque, será que é na Páscoa? Já não me lembro. Quando é que eles dão a coisa à boca? Não é na Páscoa? A hóstia? A hóstia. Isso é em todas as missas. É em todas. É porque é porque eu vou muito pouco a missas. Mas eu tenho familiares meus que eu adoro e que eu gosto muito deles, e que são católicos. E fui convidado uma vez para ir a uma missa qualquer. Pá, eu estava lá e disse, ok, eu não me sento, fico sempre atrás, em pé, a ouvir, e já assisti a uma outra, assim, casamentos acima de tudo, mas também a batizados e coisas assim que eu acho, porque eu nunca vou, a batizados eu nunca vou, porque eu acho que a criança não decide, portanto eu fico sempre chateado e nunca vou a batizados. Mas aquelas mais à frente eu vou, porque se alguém já tem 13 anos, 14 anos, 12 anos e decide que quer fazer o crisma, epá, eu acho que isso já é uma decisão deles e eu vou, se for convidado pela criança. E eu fui e tive a ouvir uma conversa que eu achava que tinha a ver com a Páscoa, se calhar tu vais-me dizer, que foi o senhor a convencer toda a gente, o doutor, a convencer toda a gente, que a hóstia não era como se fosse o corpo de Cristo. Quando a hóstia ia para a boca da pessoa, a hóstia transformava-se no corpo de
Cristo num milagre que acontecia ali frequentemente. Exatamente. Daí não poderem morder. Exatamente. E então, a grande... ele tentava muito convencer as pessoas todas ali, eu pensava que tinha alguma coisa a ver relacionado com a Páscoa, mas se calhar não tinha, que o corpo de Cristo realmente aparecia ali todas as vezes que aquilo acontecia, e que não era como se, ele foi muito evidente em repetir não era como se, é efetivamente. O que é uma pequena loucura para alguém que está a ouvir aquilo e que seja um bocadinho pense nas coisas, não é? E é assustador. E é assustador. Nós estamos a falar aqui de um culto em que há um Deus que tem que, tem que matar alguém para poder perdoar as pessoas. Nem que seja ele próprio. Um culto que celebra, como eu disse há bocado, a violação de uma adolescente. Um culto que afirma que comem a carne e bebem o sangue do, do seu fundador. Exatamente. Eles comem a carne e bebem o sangue do seu fundador. É complicado, é um culto complicado. Isto é um culto satânico, meu. É o que tu pensas. Isto é um rito satânico. Mas eles acreditam nisto. E acham que está bem, está certo. Está certo. Como? É um bocadinho complicada a situação do sangue e do corpo. É complicado. Se uma pessoa for a pensar bem, é complicado. Eles bebem o sangue do seu próprio fundador. Complicado. Eles comem o corpo do... Um canibalismo um bocadinho. Canibalismo. Isto é um culto da morte. Um culto É da um morte. culto- Não, isso sem dúvida um culto que é. da morte. E nós, no nosso podcast, ao longo dos tempos, havemos de descobrir que o cristianismo é um culto da morte. É um culto da morte e pretendem que isto acabe. E que... Sim. O seu fundador, a grande mensagem dele era essa. O mundo vai acabar ainda no vosso tempo de vida, portanto, portem-se bem. Portem-se bem, exatamente. A mensagem dele era esta. A Só que mensagem já vão lá- fundamental dele Já era vão lá esta. 2000 anos. Está atrasado, teve outras coisas, terão-se outras coisas pelo Temos meio. outras coisas pelo meio. É muito bom. Ainda hei de tratar disso, mas agora tenho aqui outras coisas para fazer. Tenho que dar sida aos bebés em África e coisas assim, mas depois logo a gente acaba com o mundo. Não, são histórias que são difíceis de explicar. Se não os explicarmos apenas como histórias, como mitos, isto é muito difícil. Muito difícil. A não ser de uma maneira, que é a forma como as religiões o fazem, que é indoutrinar desde pequeno. É Mas verdade. indoutrinar desde pequeno, neste sentido, é difícil de depois negares isto. É difícil depois tu pensar criticamente sobre isto. Complicado, torna-se complicado. Não é que seja impossível, mas torna-se complicado. Não. Cada vez Também. que. Quando eu estava-te a dizer 13 anos, eles decidem, e tu fizeste assim um olhar tipo, 13 anos eles decidem, é complicado, não é? Mas, mas ao mesmo tempo, eu com 13 anos eu já pensava em coisas a sério, portanto, não sei, eu acho sempre preferível, o que eu não, quando os meus amigos meus, quando há amigos meus que me convidam para o batizado de uma criança, eu digo sempre que não quero. Digo sempre que não quero, faço questão em dizer que não quero. Já fui convidado para ser padrinho de uma criança. Disse primeiro não posso e depois não quero. Foi a resposta que eu dei a essas pessoas. São muito minhas amigas, gosto muito delas, mas não, é impossível. É como furar um brinco com uma criança também faz alguma confusão, ou inscrever a criança como sócio do Benfica. Eu sou muito benfiquista, mas acho que é estúpido, não tem sentido. Porque a criança há de decidir um dia o que é que quer. Sobre o Benfica, sobre o Sporting, sobre o Porto. Se um filho meu quiser ser do Porto, há de ser do Porto. Não há de ser do Benfica, porque eu decidi que quero inscrevê-lo no Benfica. É tal coisa. Faz-me sempre um bocado de confusão quando... E às vezes nas notícias, as crianças judias ou as crianças muçulmanas, a criança não tem religião, Pois.
são mesmo dizer uma criança social-democrata. Exatamente. Uma criança democrata cristã. O que é que- Não, uma criança comunista. O quê? Não, isso não existe, quer dizer. Claro. Como é que uma criança pode ter religião? Pode ter porque é indoctrinada desde pequena, Pois. só assim. Agora, a criança não tem religião nenhuma, sabe lá. Epá, os miúdos sabem lá. Sim, Os acima de miúdos tudo, fazem também, perguntas. também é curioso nessa parte que é, as crianças são das religiões de onde normalmente crescem, não é? É raro Sim, mudarem. sim. Não é que não mudem, mas é raro. Há uma coisa boa, é que tu nasces sempre com o Deus certo. Sim, acho sempre ali. Toda a gente nasce com o Deus certo. Toda a gente. Há de reparar nisso. Tu nasces no Médio Oriente, o Deus certo É aquilo. é o Alá. É. Agora lembrei-me do gato fedorento, é o Buda, ou lá o que é. É verdade. Enfim, e ao Buda, lá que é, ficamos por aqui. Gabriela, tens mais coisas para dizer Exato. hoje? Não. Acho que hoje também já vamos com 35 minutos, portanto não vou ler um bocadinho da Bíblia. Fica para a próxima. Deixamos para a semana. Deixamos para a semana. Então, lá, grande abraço. Obrigado, Gabriel. Tchau, Miguel. Grande abraço.